Aleluia! Ótima noite abençoada para todos aí que estão chegando, me acompanhando aqui nessa live de sábado à noite. Um sábado abençoado para as famílias aí. Aqui na Bahia, um tempinho chuvoso aqui no sul do estado da Bahia. Tempinho à noite agradável, fresquinha. Até com um blusinho de frio aqui para passar um pouquinho esse momento e compartilhando com vocês uma palavra do coração de Deus. Louva a Deus por sua vida e por estar comigo aqui nesta noite para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Eu creio que muitas coisas estão para nos alegrar e nos envolver na presença do Senhor. Eu creio que essa noite a palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração é uma palavra abençoadora. E vamos meditar hoje sobre o poder do perdão. Perdão que é algo que muitas pessoas já acham que são coisas normais, que o perdão são coisas, faz parte da nossa vida simplesmente como algo obrigatório ou muitas vezes desnecessário. Mas você vai entender comigo hoje que o perdão é tão necessário quanto o ar que você respira, é tão importante para você quanto o oxigênio que entra nos seus pulmões. Tão importante para a mente é o conhecimento, da mesma forma é o perdão para a alma. Precisamos liberar perdão, precisamos conviver todo dia com perdão. E se não fosse necessário tantas vezes, a Bíblia não nos alertaria, o Senhor não nos aconselharia e não condicionaria o nosso perdão da parte dele à medida que perdoamos aqui na terra. O perdão é algo que envolve relacionamento, algo que envolve pessoas, envolve sentimentos e com certeza envolve reparação de danos. Envolve pessoas que foram danificadas, foram afetadas, mas com certeza têm o poder de perdoar, o poder de conviver. Eu quero compartilhar com vocês algumas palavras de Deus essa noite e quero começar meditando com vocês a respeito de uma oração que Jesus ensinou para os discípulos. Uma coisa que me chama a atenção é que os discípulos nunca pediram a Jesus para ensinar a fazer milagres. Os discípulos nunca pediram a Jesus para ensinar a multiplicar pães, peixes, andar sobre as águas. Não tinha um mecanismo, um método que alguém tivesse caminho secreto, pedra escondida debaixo d'água para Jesus ensinar os segredos, o pulo do gato nessa caminhada. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte: da mesma forma que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar, nós precisamos entender a ciência da oração que Jesus ensinou para eles. É dessa forma que eu quero esta noite compartilhar com você e convidar você a meditar comigo na palavra e sermos mais uma vez lapidados, envolvidos, enriquecidos pelo conhecimento de Deus. Eu quero contar com você, com sua participação, você enviando sua pergunta, você do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, você de Minas Gerais, São Paulo, qualquer lugar do Brasil que você estiver, e com certeza vai estar comigo hoje aqui, como tiveram na última live, para a gente poder participar aí de algo bem envolvente e crescente para a nossa vida, certo? Quero compartilhar com vocês essa noite o texto de Mateus capítulo 6, a oração dominical ensinada por Jesus, a oração que tem segredos que muita gente acha que são palavras repetitivas, mas não são. Quero aproveitar aqui agora, já enquanto os irmãos estão chegando aqui na live, irmã Cláudia lá do Espírito Santo, irmã Cláudia Conceição, Deus abençoe a sua família, de vos pedirdes. Portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, olha só, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que nós conseguimos perdoar as pessoas que estão devedoras para conosco. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Olha o que diz o versículo 14, algo maravilhoso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu vejo nesse texto algo muito interessante, porque o nosso perdão relacionado a Deus está condicionado ao nosso perdão aos homens. Nós só conseguimos alcançar o perdão de Deus dos nossos delitos e pecados que cometemos contra Ele, contra a sua santidade, diante dEle, na presença dEle, contra Ele, quando nós conseguimos perdoar aqui na terra primeiro. Nada é liberado do céu sem que primeiro na terra tenha sido feito um caminho, um preparo de perdão. Que isso, pastor? Coisa muito séria. Se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos que vemos, se nós não conseguimos perdoar as pessoas que nos ofendem, que amor é esse, que evangelho é esse que pregamos? Um dado triste que eu percebo e vejo que, infelizmente, a falta de perdão, ela não existe simplesmente entre conhecidos, mas ela invadiu os lares, entrou dentro das famílias e está mudando o comportamento de pais e filhos, de maridos e mulheres, mudando muitas pessoas. Irmã Elisângela Ribeiro, que é aqui de Teixeira, tem pregado muito a palavra do Senhor, ela sabe o que é as dificuldades que as pessoas passam e enfrentam quando buscam aconselhamento sobre perdão.
Às vezes as pessoas querem simplesmente serem compreendidas, querem serem aceitas, querem que as pessoas compreendam a sua situação e por que não conseguem perdoar, mas não querem abrir mão disso que te prende para ser livre, certo? Mas o que eu quero trazer para a gente essa noite é por que nós precisamos perdoar. Por que o perdão é tão importante dentro da família? Por que o perdão é tão importante dentro dos relacionamentos, no trabalho, nas escolas, nas igrejas principalmente? Por que precisamos viver e conviver tanto com o perdão? Para começo de conversa, o que é perdoar? Perdoar é você anular toda a culpa que alguma pessoa possa ter. É você tirar sobre uma pessoa algo que possa condená-la a uma vida de sofrimento, uma vida de culpa, achando que ela está sempre presa àquela ofensa que ela produziu. E para deixar bem claro, perdão não é abrir mão da pessoa, não é deixar a pessoa longe, eu não quero conviver. O perdão, na verdade, é você compreender o estado emocional de alguém, entender a alma de alguém e conseguir, nessa lição de vida, você amar essa pessoa. É muito fácil a gente amar as pessoas que nos apoiam, que aprovam tudo que a gente faz, as pessoas que estão sempre apoiando a gente, que nunca nos contrariam. Mas é muito bom quando somos contrariados e somos confrontados, e isso às vezes até nos provoca uma raiva. Deixa a gente até um pouquinho transtornado e a gente acha que é dono da razão e a gente acha que esse amigo não é mais o nosso amigo. Mas o perdão que eu quero falar hoje é o perdão daqueles que aprovam a gente e também daqueles que não aprovam a gente. Precisamos saber conviver com maturidade essa questão do perdão. Eu creio que muita gente vai concordar comigo e vai ter gente que não vai concordar. E muita gente fala, pastor, eu preciso perdoar, mas eu não preciso conviver. Pastor, eu prefiro nem falar, eu já perdoei, liberei perdão e a pessoa, cada um segue seu caminho. As pessoas interessadas no perdão são as pessoas envolvidas. Eu não consigo liberar perdão ou perdoar alguém, por exemplo, o irmão Celso Candela de Vitória. Abração, querido. Se não, vamos supor que a gente tem um problema, nós temos um problema para resolver. Mas eu nunca chego para você e peço perdão. Se você é a pessoa mais interessada em sarar a ferida da minha alma e eu sarar a sua ferida, eu vou comentar com a irmã Elisângela em Terceiro de Freitas, conversar com a minha esposa, mas eu não vou conversar com você. Eu não estou sarando a sua ferida, isso não é perdão. E simplesmente é negligenciar o papel que nós temos de cristão de poder reparar danos. Deus é tão criterioso com a questão do perdão que até oferta ele rejeita ao pé do altar. Porque ele fala, se você lembrar, se teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta aí, vai lá, se conserta com ele, depois volta para entregar a tua oferta. Tem muita gente se enganando com esse evangelho de facilidades, o evangelho de vingança, que está de mal com o pastor, muda de igreja e lá recomeça a vida. Isso não é evangelho, isso não é perdão. Perdão é quando você consegue perdoar, olhar nos olhos um do outro e dizer claramente, independente da cicatriz que ficou por causa da mágoa, por causa daquilo que feriu, mas a dor não existe mais. O perdão é quando você lembra das situações, mas não sofre mais os mesmos efeitos daquilo que acontecia no passado. Abraço grande, queridão. Abraço grande a todos que estão chegando aqui agora na nossa live, sejam muito bem-vindos a todos vocês. Estamos falando sobre perdão, o poder do perdão e por que é tão necessário a gente conviver e viver perdoando as pessoas. Vamos lá. Estamos falando baseado no texto de Mateus capítulo 6, a respeito do perdão. E muitas vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, queremos ser perdoados pelas pessoas, mas geralmente nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem. Amar as pessoas que nos amam é bom. Amar quem nos persegue é complicado. Perdoar e aceitar desculpa de quem está convivendo com você todo dia, porque você não pode sair de perto, é um fato. Agora, conviver com pessoas que você feriu e que você se deixou ferir por elas, e você tem que retratar isso aí, às vezes é muito complicado. É muito complicado. E eu creio que Deus esta noite vai tratar corações, vai tratar feridas. Nós vamos entrar numa palavra agora que você vai entender que perdoar não é abrir mão de pessoas, não é mudar de cidade, não é mudar de igreja, não é parar de falar com a pessoa, não é bloquear no WhatsApp, não é bloquear nas conversas, não. Perdoar é você conseguir estar frente a frente com essa pessoa e independente do que passou e no perdão liberado, tudo que ficou para trás foi enterrado e sepultado, porque alguém cravou essa ordem de perdão na cruz de Cristo. O perdão é o reflexo do nível de amor de Deus plantado em nós. Porque se nós conseguimos perdoar as pessoas que nos ofendem, é porque o amor de Deus que está em nós nos faz enxergar as pessoas não com olhar carnal, mas com olhar espiritual. Olhando para as pessoas como pessoas que merecem, ou seja, que não é questão de merecer, mas a questão de que carecem do amor que você tem de Deus dentro de você.
Esse amor que nós temos de Deus em nós deve ser demonstrado na prática dia a dia. O perdão, a caridade, o amor ao próximo. E se a gente não faz isso, que amor é esse? Que amor é esse? Perdoando uns aos outros, confessando as vossas ofensas uns aos outros. O que nós estamos fazendo para poder conviver perdoando as pessoas? Vamos lá. Perdão não significa fechar os olhos para os erros dos outros. Você perdoar não quer dizer que você não vai fazer mais questão de olhar para o que os outros estão fazendo de errado. A Bíblia condena veementemente quem pratica ações erradas. Quem faz do bem o mal e do mal o bem, e achando isso como se fossem práticas aceitáveis ou inaceitáveis. Isaías capítulo 5, versículo 20, olha só o que diz essa palavra. Ai dos que dizem que o bom é mal e que o mal é bom. Os que põem escuridão no lugar da luz e a luz no lugar da escuridão. Os que trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Fazer vista grossa aos erros dos outros para não te incomodar, isso não é perdão. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Perdão é sim saber que aconteceu, reconhecer que tem um mal para ser reparado, que tem uma doença para ser extirpada, que tem uma ferida aberta para ser fechada. Fingir que nada aconteceu é ignorar o mal que está te afetando. É você estar sentindo febre e achando que não tem nada no seu corpo. É você estar com dor de dente achando que seu dente está sarado. Isso é fingir que nada está acontecendo. E você vai criando um terreno pisado, uma raiz de amargura, um ressentimento, e a coisa só vai piorando. 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 a 13, fala uma coisa interessante a respeito do perdão. E quando a gente vê sobre essas coisas de perdão, a gente vem logo pensando nas casas, nos relacionamentos. E eu pergunto nessa parte, quando fala de casas, relacionamentos e famílias, por que tantas famílias hoje, você que me assiste aí, o Fábio, o Márcio lá do Rio, Irmã Elisângela aqui Teixeira, Celso Vitória, mais quem aqui, pessoal de Pedro Canário, pessoal de Salvador, os irmãos aqui da região. Por que nós vemos tantas famílias que não conseguem mais manter os relacionamentos estruturados em Deus? Por quê? Porque não conseguem mais perdoar, não conseguem mais pedir perdão, não conseguem mais ter conserto, porque acham que os danos que foram causados são irreparáveis. Querido, tudo pode ser consertado. Tudo é possível ao que crê. Se você não acredita mais na tua família, se você não acredita mais no teu casamento, não acredita mais na reconciliação dos seus relacionamentos familiares, dos vínculos familiares, é porque você desacreditou desta palavra, desacreditou da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse que mesmo que tudo esteja morto, se crê, vai ter vida de novo. Se você acreditar, se você confiar que mesmo com um relacionamento fadado ao fracasso, mesmo com tantas decepções e frustrações, não tendo condições de pedir perdão nem de perdoar, mas se você acredita em Deus e crê nos profetas que Deus usa sobre esta terra, Deus vai te estabelecer e vai te fazer prosperar no caminho da sua vida. Eu quero meditar com você nessa palavra hoje para que você compreenda. Por mais que seja difícil a convivência, o perdão vai ser sempre o primeiro caminho para restabelecer os alicerces de uma família. Confiança no outro, marido, mulher que não consegue mais se estabilizar, é porque o perdão está deixando de ser praticado. O perdão não é simplesmente você fazer uma coisa errada e chegar de tarde sem ressentimento, embora para casa, não. O perdão é você confessar o pecado e se arrepender. É você comunicar à pessoa ofendida o que você fez e pedir perdão abertamente, dizendo, olha, estou aqui humildemente, abertamente pedindo perdão. A Bíblia ensina assim. Nós costumamos pecar no atacado e estamos acostumados a pecar no atacado e pedir perdão no varejo, certo? Pede perdão só de um e às vezes faz o contrário. Peca um de cada vez e quando chega no final, me perdoa por tudo que eu fiz. Não é assim que a coisa funciona. Você não consegue tratar o rim dando remédio para o fígado. Tem que tratar o fígado, tem que tratar o rim, cada órgão com seu medicamento específico. Assim é o perdão. Assim é o perdão para cada mágoa, para cada coisa afetada na vida do ser humano. Não dá para você fingir que nada aconteceu, não dá para você fazer vista grossa às outras pessoas, fechar os olhos e fingir que não está vendo nada. Isso não vai acontecer, certo? Perdão não é desculpar todo e qualquer erro. Não, isso não é perdão. Deus não perdoa pessoas que cometem pecados cruéis e intencionais e se recusam a reconhecer os seus erros, fazer mudanças e se desculpar com os que foram prejudicados. Não adianta só a gente chegar e pedir perdão, Senhor,
Eu estou aqui pecando hoje, pedindo perdão amanhã, pecando hoje, pedindo perdão amanhã, de forma intencional. Estou ferindo pessoas e muita gente acha que vai pedir perdão e ao invés de pedir perdão machuca mais, porque desabafa tanto, humilha tanto a pessoa para quem vai se consertar, que ao invés de tratar a pessoa, acha que a pessoa chão terreno para ser despejado toda a carga de lixo tóxico que há na alma. Pessoas que não conseguem perdoar são pessoas que têm a alma tóxica. Pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem pedir perdão, são pessoas orgulhosas, altivas e soberbas, se colocando acima de qualquer pessoa, acima da razão, acima dessa palavra. Quem não conhece o seu próprio erro, quem não conhece a sua limitação e não conhece a carência da alma alheia, querido, essa pessoa está merecendo, infelizmente, receber um tratamento na UTI de Deus para entender o que é alma. Jesus foi a pessoa que mais entendeu de alma. Eu li um livro interessante falando sobre Jesus como o maior psicólogo que já existiu. Jesus foi uma pessoa que, enquanto esteve na Terra como ser humano, terreno, ele conversava, ele lidava com pessoas e entendia a alma das pessoas. Ele passou isso pra gente, esse ensinamento pra gente. Não é necessário ter psicanálise pastoral para entender quando alguém está amargurado. Não precisa de ser psiquiatra para entender quando a pessoa está ressentida, quando a pessoa está abatida. Não precisa. Basta ter discernimento de espíritos. E quando fala de discernimento de espíritos, todo mundo acha que é para entender quando tem demônio e quando não tem demônio. Não, querido. Nós temos um espírito em nós e esse espírito às vezes fica carente. A nossa alma se abate, e quando a alma se abate por qualquer coisa que aflige, ela vai refletir isso no corpo, na alma, e vai provocar doenças psicossomáticas. A falta de perdão é consequência de uma alma orgulhosa. A falta de perdão, a falta de liberar perdão, a falta de pedir perdão é falta de humildade primeiramente, em reconhecer que Jesus é Senhor de tudo e nós só seremos perdoados por Ele à medida que perdoarmos aqui na terra. Tem muita gente comendo pão e bebendo vinho em Santa Ceia porque não conseguem perdoar, achando que vão entrar no céu de glória dizendo santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Estão entrando em casa, convivendo em famílias, destruindo suas próprias famílias e não conseguem pedir perdão nem perdoar. Sabe por quê? Porque elas se sentem acima das outras pessoas. Mas o perdão não nos coloca abaixo, ela nos nivela em amor. O perdão não nos nivela no mesmo patamar de igualdade no amor de Deus, porque à medida que eu perdoo, à medida que eu peço perdão, à medida que eu libero perdão, é a mesma medida que Deus me trata. É a lei da reciprocidade, é a lei da semeadura. Mas o que precisamos fazer para poder reparar danos causados que ferem tantas pessoas? Como recuperar casamentos e familiares que não conseguem mais conversar, não conseguem mais conviver no mesmo espaço, não conseguem mais compartilhar o mesmo espaço na mesa, no mesmo horário de refeição? Por que as pessoas não conseguem mais perdoar? Sabe por quê? Porque está faltando a palavra de Deus. Está faltando o Espírito Santo do Senhor. As pessoas não perdoam mais porque pararam de ouvir a Deus. Porque se ouvissem a Deus estariam lendo Mateus capítulo 6. É perdoando que somos perdoados. Porque se nós não perdoamos, não temos o perdão de Deus. Perdoar não é desculpar qualquer deslize de qualquer pessoa. Você vai perdoando tudo, desculpando tudo, não é assim que funciona. Tem gente que se ofende por qualquer coisa. E ofende as pessoas por qualquer outra coisa ainda. Já viu aquela pessoa que você chega perto, a pessoa tão tóxica que parece aquele caminhão soltando fumaça na janela do seu carro que você não consegue dar tempo de fechar e a fumaça entra rapidinho dentro da janela do carro e enfumaça tudo, o cheiro fica impregnado na roupa, no cabelo. Sabe o que é isso? É a toxicidade que as pessoas têm que entra em nossa vida sem dar tempo da gente se preparar para receber essa toxina. E eu quero dizer uma coisa para você, nós só estaremos blindados contra a toxina das pessoas que não conseguem perdoar e querem influenciar você para não perdoar também, quando você estiver alimentado por uma palavra que vem do céu para você conseguir manter o perdão na tua vida. Tem muitas pessoas que eram amáveis, pessoas que eram fáceis de conviver, pessoas que a gente tinha prazer de estar junto. Hoje são pessoas que estão se isolando porque passaram a ouvir a ditadura da crise, a ditadura do mundo moderno, do isolamento, a ditadura da resistência humana, cada um por si, Deus por todos. Não é porque que eu perdoo que eu vou esquecer do que aconteceu. Não é porque você não perdoa que você não vai ter que conviver no mesmo espaço. Eu digo sempre uma frase e quero repetir essa noite aqui. Se você não consegue conviver e perdoar pessoas aqui na terra, você ainda não está pronto para habitar a região celestial.
se você não consegue perdoar as pessoas com quem você convive, com quem você conviveu, que você não consegue compartilhar o mesmo espaço numa igreja, numa congregação, se você não consegue habitar no mesmo espaço de um parente seu que você não consegue perdoar, você não está pronto para ir para o céu. E se Jesus arrebatar a igreja hoje, você fica para a grande tribulação. Eu quero trazer essa palavra porque Deus quer trazer cura para corações essa noite. Se você não perdoar, o destino é o inferno. Se você não pedir perdão, o destino, se você não reconciliar, não consertar, querido, o destino não é o céu. O céu é lugar para aqueles que são perdoados por Deus. E Deus só perdoa lá em cima aquele que consegue liberar perdão aqui embaixo. É a lei de Deus, não tem como quebrar princípio. E tem muita gente querendo o perdão de Deus, mas não perdoa aqui embaixo. E a Bíblia vai trazendo claramente para a gente a respeito desse perdão. Pessoas que não perdoam e não liberam perdão. Eu acredito que já falei mais de 1000 perdões aqui essa noite, só de falar da palavra perdão. Mas vamos lá, o que é perdão? Tem um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, que fala que os assassinos ficaram de fora do reino. E a Bíblia fala também claramente que aquele que ofende o seu irmão, aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida, é um assassino. E quantas vezes as pessoas só têm os sentimentos assassinados, e muita gente fala que é em alta defesa. Não, eu estou me defendendo. E a pessoa me atacou, eu simplesmente reagi. Eu estou reagindo, aí começa a perseguição, começa a retaliação, começa o confronto, a discussão, o debate. Eu quero trazer alguns conselhos essa noite aqui. Para você que não consegue perdoar, para você que não consegue pedir perdão para as pessoas. Que quando você vai para falar com a pessoa para pedir perdão, a tua língua trava, a tua boca não abre, o teu coração se fecha, o teu semblante cai, você desfalece, porque você não consegue fazer aquilo que você não está acostumado a fazer. Você não consegue colocar para fora, você não consegue vender aquilo que você não tem por dentro, porque é propaganda enganosa. Eu acredito que o perdão que você vai liberar hoje para quem você não consegue perdoar é o perdão que primeiramente vai libertar a tua alma. Uma alma que está ferida, está machucada, você não consegue mais adorar a Deus, o teu louvor você sente que Deus não está recebendo, você percebe que está uma vida vazia, você está vivendo uma vida que o tempo ou outro você se sente abatido, com o coração entristecido, se pegando com sentimento de tristeza, com vontade até de chorar, sem saber por que está querendo chorar. Sabe o que é isso? É a saudade do Espírito Santo de habitar em você porque você não consegue perdoar. Quando nós trancamos o nosso coração para impedir que o amor entre em nós, para conviver com outras pessoas, isso é falta de comunhão. E Deus só habita onde há comunhão, onde há unidade. Se não há perdão, não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem unidade. E se não tem unidade, não tem presença de Deus. É fato. Por que muitos cultos são vazios? Por que muitas reuniões de muitas igrejas, muitos lares são como empresas frias? Não tem mais sentimento, não tem mais calor, não tem mais emoção. Por quê? Porque o Espírito Santo já se retirou. Não tem mais unidade, não tem mais comunhão, não tem perdão. Vamos lembrar um pouquinho do que é perdoar, os conselhos que eu quero trazer hoje sobre perdão. Eu quero trazer nos níveis mais próximos da sua convivência, para você tentar entender comigo aí. Nós temos o perdão relacionado entre o homem e Deus, relacionado entre os seres humanos, na forma geral, no meio da família e na família cristã, certo? Nós temos alguns níveis de relacionamentos que precisamos trabalhar o perdão, certo? Relacionamento espiritual, relacionamento emocional, relacionamento familiar, conjugal e também congregacional. São alguns níveis de relacionamento que nós vamos precisar entender um pouquinho mais de como conviver. E muitas vezes nós achamos que somos perseguidos, que ninguém nos ama mais, mas o fato é que as pessoas querem que a gente melhore. E só tem um jeito da gente melhorar e amadurecer, querido, é reconhecendo que nós precisamos tanto do perdão quanto as pessoas que precisam de nós. A gente achar que a gente nunca precisa perdoar, a gente está sendo um pouquinho hipócrita. E é dessa forma que Jesus tratou as pessoas naquele tempo, que se achavam melhores do que todo mundo. E Jesus falou num capítulo, se não me engano, no capítulo de João, ele falou 15 vezes a palavra hipócrita relacionada a um grupo de pessoas. Muitos casamentos, muitos crentes, altares vivendo de aparência. Aparência porque dão tapinha nas costas, parecendo políticos da Câmara dos Deputados, que quanto é lugar que dá tapinha nas costas, mas está se alfinetando o tempo todo. Pessoas que compartilham o mesmo espaço, a mesma congregação, mas não conseguem compartilhar em comunhão. Vamos lá, vamos lembrar como perdoar. Como perdoar? Primeiro, lembre-se do que está envolvido em perdoar. O que está envolvido ali? Primeira coisa, nós estamos envolvendo almas, sentimentos, pessoas. Ou seja,
A Bíblia me dá claramente uma base de que toda alma é uma pessoa, é uma personalidade, porque a Bíblia diz que quando Deus soprou em nós o Espírito, soprou em nós o fôlego de vida, nos tornamos uma alma vivente, nos tornamos uma pessoa que sente, que pensa, que sofre, que chora, que se alegra, com todos os sentidos possíveis, e esses sentidos que nós temos são para perceber tudo aquilo que está nos afetando. Vamos lá. Por que nós precisamos perdoar? Primeiro, porque nós estamos convivendo com pessoas frágeis como nós, só que tem muita gente que acha muito forte, que é inatingível, inabalável, poderoso ou poderosa, mas Deus vai fazer você compreender que quem está com você na jornada não tem a mesma estrutura que você tem. Tem gente que aguenta 3 dias de jejum forçado, tem gente que não aguenta 10 minutos sem um cafezinho. É a estrutura que cada um tem. Tem gente que aguenta ouvir um não, tem gente que não aguenta ouvir um boa tarde, que já está chorando, desabando. Então é dessa forma que eu quero que você compreenda, nem todo mundo tem a estrutura que você tem. Eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus. Por mais certo que você esteja, por mais razão que você tenha numa situação, é você que tem razão, que tem que pedir perdão. A Bíblia diz que o ofendido deve procurar quem ofendeu para pedir perdão. E a gente costuma esperar o contrário. E diz o seguinte, olha, vai ter que vir aqui, vai ter que pedir perdão, vai ter que retratar. Ah, foi em público, vai ter que ser em público. Queridos, Deus não precisa de plateia para tratar corações. Deus não precisa de plateias para tratar caráter de pessoas. Deus precisa de um coração quebrantado, voltado para Ele, para aceitar uma palavra que vem dEle. O que Deus precisa é que na hora do acerto seja você, a pessoa para consertar e o Espírito Santo como testemunha. Porque depois que vocês fizerem um acerto ali, se houver um acerto, maravilha, publicamente virá a resposta disso. Mas se na primeira tentativa do conserto não teve o conserto ainda, chama uma testemunha física, para poder comprovar a tentativa do acerto. Mas o acerto tem um caminho de a vitória para ser alcançado. Ninguém pede perdão afrontando com arrogância. Tipo assim, olha só, eu tô aqui, você sabe o que você me fez, você tá todo errado, tá toda errada, tô aqui pedindo perdão, fazendo meu papel. Ó, já fiz meu papel. Se ela quiser perdoar, perdoa. Se não quiser, é problema dela. Não é assim que se pede perdão. Perdão, a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente passa a ter uma empatia. A gente se coloca no lugar de uma pessoa que está sofrendo, porque a pessoa não consegue perdoar e a pessoa não consegue pedir perdão. Eu costumo dizer que a pessoa que vai retratar e provocar um ambiente perdoador, ela tem uma chave de um cadeado que a pessoa trancou. Só que quem pede perdão consegue abrir. E a forma que você chega para abrir esse coração, para pedir perdão, você consegue deixar lágrima rolar, você consegue conquistar um abraço de novo, você consegue reconquistar o espaço na casa, na família. Primeira coisa, uma das coisas que tem que reconhecer é que o perdão traz muitos benefícios. Primeira coisa, você tira todas as resistências da alma rancorosa. Se a Bíblia diz que é complicado conviver numa casa onde tem uma mulher rixosa, imagina conviver com pessoas que afligem, perseguem. Quem nunca foi caluniado na vida? Estamos de volta aqui, tivemos problema no sinal aqui, mas já estamos de volta aqui. Não desistam não, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Por que muitas pessoas não conseguem perdoar? Por que muitas pessoas não conseguem pedir perdão, não conseguem conviver num ambiente onde Deus quer trabalhar em cada um de nós? Eu costumo dizer o seguinte, vou voltar a repetir. O perdão é a forma que nós temos de abrir o coração das pessoas. É a forma que nós temos de nos colocarmos no lugar dos outros para conseguir o perdão, para conseguir algo maior. Quando nós estamos trabalhando o perdão, nós estamos trabalhando em prol do outro. Nós estamos trabalhando para que o outro se torne uma pessoa melhor. É para isso que a igreja existe, é para isso que Jesus veio. Olha só, voltando ao assunto sobre ser perseguido, caluniado. Gente, Jesus foi chamado de filho de Beelzebul. Jesus andava com pecador, comia com prostituta. Jesus andava com beberrão, com glutão. Difamaram Jesus, mas ele não parou de fazer obra. Difamaram casa, mas Jesus perdoou, liberou perdão. Lembra que a frase famosa, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem? Certo? Tem muita gente que não sabe mais o que está fazendo. Acha que está fazendo o que é certo, mas está fazendo o que é errado. Mas o que eu preciso fazer, pastor Wellington, para poder conseguir perdoar e pedir perdão? Certo? Primeira coisa, se coloque no lugar das outras pessoas. Porque tem gente sofrendo como você. Tem gente precisando de perdão como você precisa. Se coloque no lugar das pessoas que precisam de tratamento. Pessoas precisam de recuperação. O perdão é uma forma de recuperar pessoas. O perdão é uma forma de levantar uma pessoa de um estado de prostração e colocar num lugar de alívio. Gente, tão importante quanto é o ar para os pulmões é o perdão para a alma. Tão importante quanto é o conhecimento para a mente é o perdão para uma alma aflita e angustiada.
A gente ouviu muito falar essa frase sobre a graça, que é um favor que não merecíamos, é algo que é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas recebemos. Ou seja, a mesma forma o perdão. Talvez você ache que a pessoa não merece, mas você tem que liberar o perdão. É uma condição que Deus nos deu para sermos perdoados. Se você não me perdoa, como você vai querer de Deus o perdão? Se você não perdoa uma pessoa que te traiu, que te ofendeu, que te magoou, que te caluniou, como você vai reivindicar de Deus o perdão pelo seu pecado? Ou você é perfeitinho que não precisa do perdão de Deus? A questão da matemática do perdão é que é mais complicada ainda. Jesus falou, Pedro chegou para Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Jesus falou o quê? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar 490 vezes. Isso é diário, não é acumulado na vida não, querido. A Bíblia fala, basta para cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se cada dia tem o mal, cada dia também tem a sua cura. Portanto, se eu preciso perdoar, tenho uma obrigação de chegar ao limite de 490 vezes no dia, eu vou ter que errar muito, eu vou ter que errar muito comigo. Ou seja, imagina se isso acumulasse para o dia seguinte. Se você não perdoou ninguém, não pediu perdão a ninguém no seu dia, você tem que pedir perdão no outro dia. 490 mais 490, 980 pedidos de perdão para liberar. Imagina que complicado. É tensa a situação. O perdão é tão obrigatório para a vida do crente quanto a sua comunhão com Deus. Se você não perdoa, se você não tem relacionamento perdoador, você não consegue ter um ambiente onde Deus habita e convive com você. Eu estou com o celular na mão aqui, estou conversando com vocês por causa da minha conexão. Mas eu quero que você compartilhe comigo uma situação. Pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer o mal que me fizeram. Mas quem disse que perdão provoca amnésia? Quem disse que perdão provoca esquecimento? Perdão é tratamento, querido. Perdão não tira cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui na testa aqui de um corte. Mas o corte, a dor do corte parou, o sangramento parou, mas eu lembro o que aconteceu. Mas isso não me causa nenhuma dor, não me causa nenhum sangramento mais. A cesariana das mulheres que têm filhos, está na marca da cesárea. A criança nasceu, já cresceu, já até casou, já virou avó. A marca da cesárea está lá, mas você não tem mais a dor do parto, não tem a barriga grande porque a criança está lá dentro. Simplesmente há uma lembrança do que você passou, mas você não sofre o mesmo efeito que aconteceu no passado. O perdão é isso. Você pode lembrar dos problemas, você pode lembrar das conversas, das pessoas que te ofenderam, mas se há perdão, você não sofre mais nenhum efeito disso tudo que foi causado um dia. Por quê? Porque você rasgou toda a culpa que a pessoa tinha com você. Você perdoou para que você alcançasse o perdão de Deus. Muitas pessoas não compreendem isso. Acham que para perdoar tem que passar a conviver o mesmo cafezinho na cozinha para voltar a ter as mesmas conversas fiadas, frequentando a mesma casa. Não. Você não é obrigado a estar no mesmo ambiente. Pastor, é contraditório? Não. Você é obrigado a conviver com as pessoas, mas você não é obrigado a viver de novo ao mesmo ambiente que você vivia antes. Mas é obrigado a conviver porque você perdoou. Mas pastor, eu quero esquecer, eu quero ir para longe da pessoa para eu nunca mais olhar. Então você não perdoa. Porque quando você perdoa, você pode ter um problema. Exemplo aqui. Vamos conjecturar. Pessoas que participam de grupos de igreja. Vamos pegar um exemplo, primeiro nível relacional de perdão sobre igreja. Você tem um grupo lá de mulheres, de homens, adolescentes, jovens, e a pessoa está lá dentro e não consegue perdoar. Está todo dia com problema, todo dia com atrito, está lá. O que acontece? A pessoa troca de igreja porque não consegue perdoar. Ela trocou de igreja, resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Ela mudou de igreja e levou o problema com ela. Ela vai ter problema com outra pessoa em outra igreja porque não conseguiu resolver esse problema lá. Deus quer que a pessoa resolva os seus problemas porque Deus nunca deixou nada mal resolvido. E o perdão, querido, é a única forma, é a melhor forma de não deixar coisas mal resolvidas. Deus quer que você se resolva, se conheça e resolva a vida de outras pessoas. Eu acredito numa coisa, não adianta mudar o ambiente, não adianta mudar de lugar. Onde você está plantado, onde Deus vai te tratar e vai te usar para tratar outras pessoas através da sua vida. Certo? Assim como a prosperidade não está no lugar, está na pessoa, também aquilo que Deus tem para te fazer crescer e aprender está onde você caiu. Lembra da palavra de Deus em Apocalipse? Lembra de onde caíste. Levanta-te, conserta-te. Volta ao primeiro amor. Ou seja, tem muita gente que cai num lugar e quer se levantar em outro. Tem que consertar onde caiu. Se você feriu pessoas, se você deixou lacunas abertas, questões mal resolvidas, procura essa pessoa e conserta, porque o céu te espera. Deus está te esperando para entrar num lugar abençoado, que é o céu de glória. E sem o perdão na terra, ninguém vai entrar lá, gente.
Tem muita gente vivendo uma vida hipócrita, procurando mudar de lugares, achando que mudando e não encontrando mais as pessoas, vai esquecer o problema. Não, porque o primeiro lugar que se encontrar, seja fila de casa lotérica, que hoje está lotado, seja fila de enfermaria, de hospital, de onde for, de mercado, vão se encontrar e quando olharem um para o outro vão lembrar do problema. Quantas pessoas fizeram mal para você e você perdoou? E será que hoje essa pequena coisa você não consegue perdoar? Ah, pastor, porque foi a gotinha que faltava para o balde transbordar. Conversa fiada. Sabe por que o balde transbordou? Porque você guardou muita coisa ruim. Lembra o que a Bíblia diz? Tenha 2 bolsos, um com fundo, um sem fundo. A coisa boa você guarda no bolso para não perder. A outra sem fundo você joga para cair fora. Deixa entrar, que filtra tudo que entra na sua vida. Precisamos viver perdoando uns aos outros. E a Bíblia fala, confessai uns aos outros os vossos pecados. Agora, confessar uns aos outros, nem eu pegar o pecado que alguém tem comigo e eu conversar com outras pessoas, não. Tem que tratar com a pessoa envolvida no problema. Essa é a situação. E muita gente acha que desabafando com outros vai resolver o problema, não resolve. A pessoa envolvida no perdão é que ela tem que ouvir você e você ouvir dela o acerto para ser feito. Portanto, querido, quer ir para o céu? Começa a fazer um caminho de conserto. Começa a procurar pessoas dentro da congregação onde você está, dentro da igreja onde você vive. Começa a tratar o seu relacionamento congregacional. Conserta com o teu pastor, conserta com o teu líder de departamento, conserta com a regente do teu conjunto, conserta com os músicos da tua igreja, com o diácono da porta da igreja, conserta com a criança que às vezes você distrata ela. Tem que consertar, tem que pedir perdão. É critério bíblico para entrar no céu, é perdão. Não tem jeito, certo? Vamos partir para um outro nível de relacionamento que precisa de perdão? Nível familiar. Vamos lá. Nível familiar tem 2 níveis internos, íntimos, que precisam tratar muito bem a questão do perdão. Primeiro, o nível conjugal e segundo, o nível familiar entre pais e filhos e entre irmãos, que é o lado ágape e o lado eros. Vamos tratar os 2 lados aí bem separadamente. Vamos lá. Um problema difícil para os casais de hoje é a questão do perdão conjugal, da traição, da desconfiança, dessa coisa toda. Pastor, é assunto delicado. Gente, mas é perdão, tem que falar. Perdão é perdão em todos os níveis e a gente tem que tratar perdão para pessoas serem saradas. Tem gente que vai ouvir essa mensagem aqui depois que a live for pro YouTube, vai procurar alguma coisa sobre perdão e está lá a palavra. Perdão conjugal, perdão familiar. Gente, o perdão é a única coisa que vai impedir Satanás de subir o leito conjugal do casal. Certo? Tem muitos maridos e mulheres que vão dormir sem se falar, sem se abraçar, sem conversar, porque durante o dia soltaram uma palavra atravessada e ofendeu. E não conversam e não retratam. O que a Bíblia diz sobre o perdão? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Se nós vamos nos deitar e vamos dormir com ressentimento, tudo aquilo que está machucado e fresco, quando ele adormece e vai para outro dia, já entra na terra para produzir raiz e começar a crescer. Se você pegar um pedaço de pão ou de alguma coisa e colocar num ambiente úmido, num dia, no outro dia vai aparecer lá aquele bolozinho de mofo, vai começar a aparecer aquela espuminha branquinha que vai começar a deteriorar a massa. Por que isso, querido? Porque você deixou para o dia seguinte aquilo que precisava ser resolvido no mesmo dia. Lembra do maná que caiu do céu? Tinha que ser consumido no mesmo dia, não podia ser guardado. Tinha que ser consumido, porque se guardasse para outro dia, dava bicho. O que Deus fala para a gente disso hoje? O maná representa a palavra, e a palavra deve ser comida, digerida no dia para trazer um efeito. E se você que não consegue perdoar, está dormindo ainda com ira, com revolta, com o teu marido, com a tua esposa, está na hora de, meu querido irmão, você que é chefe da sua casa, que representa Jesus Cristo como sacerdote no lar, já que o marido representa Cristo e a mulher representa a igreja, vou te dar uma palavra de peso. Você como Jesus está perdoando muito pouco, como Jesus da sua casa. Você como sacerdote do teu lar está parando de perdoar achando que você é um fariseu, porque você não perdoa. E você, minha irmã, que não consegue perdoar, achando que é uma igreja desviada como Laodiceia. Está só com aparência e estrutura de igreja santa, mas não perdoa. Está com água misturada aí dentro. Está na hora de uma reconciliação conjugal. Você representa Cristo, meu querido, e você, minha irmã, representa a igreja. A representatividade da união mística entre Cristo e a igreja. Se vocês não conseguem se perdoar como casais, como vocês vão ensinar o perdão para os vossos filhos? O que mais me chama a atenção é que são crentes muitas vezes maduros na fé, que estão dando mais trabalho para perdão do que os mais recentes, os mais novos. Será que é porque o amor, o primeiro amor que brotou ainda está tendo um efeito muito grande? Será que é por causa disso? Ou porque estão esquecendo da palavra do perdão? Jesus é o cabeça do lar.
E se Jesus governa a tua casa, meu querido irmão e minha querida irmã, você que está me assistindo agora aí, Jesus vai direcionar o teu coração para o perdão, vai direcionar a tua mente para o conserto, porque você não vai mais subir no teu leito conjugal sem liberar perdão para a tua esposa, sem liberar perdão para o teu marido, porque o leito conjugal é o altar, e o altar não aceita, olha só, altar não aceita contaminação. Você não tem como apresentar coisa boa para Deus você estando todo contaminado. Vou trazer aqui uma aplicação de uma vez que eu falei aqui numa live umas semanas atrás, diz o seguinte, olha, da mesma forma que você não aceita comer comida boa em prato sujo, Deus não aceita oferta boa em altar contaminado, não aceita, querido. E outra coisa, não é a tua oferta que vai dignificar o teu altar, mas é o altar que vai dignificar a tua oferta, porque é o altar que santifica, é o altar que promove a elevação. Não é a oferta que eleva o altar, mas é o altar que eleva a oferta. Portanto, aquilo que você apresenta em cima do teu leito conjugal, dormindo com teu esposo, dormindo com a tua mulher, de forma contaminada, com pensamento de divisão, pensamento de discórdia, de distratos, pensamento de indiferença. Querido, isso tudo é falta de perdão. Conversa com a tua esposa, conversa com teu marido, olha, estou sentindo ruim, não consigo perdoar, o que você falou comigo me ofendeu, eu preciso conversar com você. Conversa, gente. Não conversou para casar, não conversou para namorar? Agora conversa para consertar. Você nunca vai me ouvir aqui dar um conselho numa live ou numa conversa para casais, dizendo para você, não, conversou para casar, conversa para divorciar não, porque eu nunca vou aconselhar casal para divorciar, vou aconselhar casal para consertar, porque eu acredito que em qualquer nível de relacionamento ainda há possibilidade de perdão. Certo? A não ser que a pessoa não queira. E se a pessoa não quer, infelizmente, essa conta eu deixo para Deus enviar a nota promissória. E Ele que envia a conta com peso e a justa medida dele. Porque Ele fala, o que Deus uniu, que ninguém se atreva a separar. Então, se o problema é interno ou externo, quem articulou tudo isso vai pagar a conta. Mas a questão do perdão conjugal vai sempre refletir no perdão familiar. Porque os filhos que veem os seus pais tendo um tratamento cordial e sempre retratando quando erram, os filhos vão aprender a pedir perdão. Eu vejo crianças que quando falam assim, ó, pede perdão para o amiguinho, a criança fecha a boca, tranca a cara, cruza o braço e não fala nada. Por quê? Porque não vê em casa o exemplo do perdão. Quando as crianças não conseguem praticar alguma coisa boa, é porque elas não estão tendo exemplo daquilo que tem que ser praticado. Criança vai muito pelo que vê, vai muito pelo que observa, querido. E seus filhos estão observando o relacionamento de vocês de família. Se vocês não conseguem pedir perdão em casa, como é que vocês vão querer que teus filhos depois vão pedir perdão nos relacionamentos dele? Não vai ter condições. Portanto, os seus filhos, a sua casa, é o reflexo do nível de amor e perdão que vocês estão conseguindo liberar dentro da sua própria casa. Eu quero também continuar aqui dando boas-vindas, os irmãos estão chegando. Se você quiser, a partir de agora, pode enviar sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida sobre perdão. Estamos aqui para tentar lhe ajudar na medida do possível, certo, querido? Estamos aqui para fazer uma live interativa, participativa, para que você possa nos ajudar aí a acrescentar melhoria e qualidade de vida para as pessoas. Porque é para isso que a igreja existe, para melhorar a vida das pessoas. E como cristãos que fazemos parte de uma igreja viva e avivada pela palavra, o nosso interesse é de que vidas sejam libertas pelo poder dessa palavra abençoadora. Um abraço, Ramon, um abraço, irmã Cleonice, Daiane, meu bem, o meu amor da minha vida, a minha metade essencial. Uma live aqui ao vivo dizendo que eu te amo, tá, meu bem? Tamo junto. Vamos lá. Benefício do perdão para a vida conjugal. Você vive melhor, você evita infarto, olha só, evita AVC, porque você não guarda ressentimento e amargura na alma. E tudo que você guarda de lixo na alma provoca doenças psicossomáticas. O que acontece, querido, quando você acumula lixo em um terreno? Muita gente acha que o lixo é somente a parte visível. O problema do lixo não está em cima do solo, está embaixo do solo. Quando é depositado muito lixo no terreno, no depósito de lixo, vamos dizer assim, aquele depósito sedimenta e começa a gerar um líquido chamado chorume. Ele entra no solo e penetra, estraga ali, você não planta nada, não produz nada, porque o lençol fica contaminado. O lençol freático fica contaminado, a água não pode ser consumida, porque o solo todo foi encharcado com aquilo que o lixo depositado foi liberando. Assim é a falta de perdão. A falta de perdão muitas vezes é quando jogaram um lixo no teu terreno, no seu coração. E se esse lixo não for tirado, o que vem depois dele vai penetrar o seu terreno e vai contaminar o teu solo. Você não vai conseguir plantar mais nada no teu coração, você não vai conseguir confiar em ninguém, você não vai conseguir conviver com ninguém, porque você vai sempre viver com o terreno contaminado. Mas Deus essa noite quer liberar essa palavra para o teu coração, para você arrancar esse terreno, desse seu coração, tudo aquilo que contamina a sua alma. Quantos
maridos e mulheres não conseguem nem mais conviver com parentes porque não conseguem mais conversar e perdoar. Quantos relacionamentos estão quebrados, fragilizados e pessoas vivendo em isolamento social, familiar, literalmente, porque não conseguem pegar o telefone para ligar para um pai, para um amigo, para um parente, para um irmão, para um tio, porque simplesmente resolveu esquecer, abandonar e largar de lado. E usa a frase comum: eu abri mão, larguei de lado, não quero saber, para mim morreu, não é assim que falam? Querido, quando você fala que para você morreu, cuidado, certo? Muito cuidado. Porque é muito bom se você conseguir consertar. Porque se você não conseguir consertar, aquela coisa vai ficar complicada. É necessário perdão, é necessário retratação, é necessário confissão desse pecado. Por que é preciso perdoar? Vamos recapitular? Primeiro, perdoamos porque precisamos do perdão de Deus. Segundo, perdoamos porque precisamos das pessoas que estão conosco nos nossos níveis de relacionamento. Quer seja família, igreja, sociedade, nós precisamos, em vida conjugal, nós precisamos de nos relacionar com pessoas. Deus criou o ser humano para se desenvolver relacionando. Só que as pessoas não querem se desenvolver, não querem se relacionar. Mas por que as pessoas não conseguem perdoar? Vamos lá? Vamos entender por que não conseguem perdoar mais? Por que essas pessoas preferem viver uma vida de mentira e de engano? Porque elas preferem viver usando uma máscara do que começar a usar uma transparência da verdade. Pessoas muitas vezes são artistas, atores, interpretam fenomenalmente um papel diante das pessoas. Aí cumprimentam, abraçam, dão os chamados jargão gospel, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Adonai, graça e paz, Sheu falavarão, aquela coisa toda. Depois que a pessoa sai de perto, rapaz, eu não suporto fulano. Não desce na garganta. Nosso santo não bate. Não é assim que você já ouviu de alguém? Sabe que isso é uma vida hipócrita. Pessoa que usa máscara. Mas eu quero profetizar uma coisa nesta noite. Para essas pessoas que não conseguem perdoar e que ainda usam máscaras, se a máscara não cair a partir de agora, o Espírito Santo de Deus vai permitir ser arrancada. Não para envergonhar, mas para tratar. Quando a pessoa for pega falando mal do amigo, quando chegar na hora, no flagrante, rapaz, que surpresa, falando isso de mim. Acontece. Uma hora ou outra o telefone de despertar no bolso, numa ligação, e você falar mal da pessoa que está com você na linha e você não sabe que ela está na linha com você. Eu liguei para uma pessoa um tempo atrás e estou conversando com alguém e a pessoa falando com outra pessoa de mim. E o telefone tocou, atendeu no bolso e eu ouvi toda a conversa. Que eles foram 19 minutos ouvindo uma conversa com outra pessoa, falando da igreja, dos pastores. Mas pastor, não é vergonha se eu falar isso? Não, não é vergonha, porque a máscara caiu. Deus criou uma situação para permitir com quem estou lidando. E vai permitir para você também entender com quem você está lidando. E no seu nível de relacionamento, vou repetir, em casa, em família, na vida conjugal, na vida cristã e na vida social, uma coisa séria para o perdão é a verdade. A verdade na sinceridade das palavras, a verdade nos sentimentos, a verdade na expressão que você vai delinear para poder exprimir o seu desejo de perdão. Essa verdade aplicada é que vai fazer com que a máscara caia por terra, que a resistência seja jogada pelo chão. Gente, já cheguei ao ponto de colocar pessoas colocando a mão sobre a Bíblia para jurarem que se iriam perdoar o outro ou não. Olha a que ponto chegam os crentes. Para ter que botar a mão na Bíblia para jurar que um vai deixar o outro em paz. Sabe o que isso quer dizer? São pessoas que não conseguem pedir perdão de verdade. Não conseguem liberar perdão de verdade. E eu falo isso uma vida de gente sem Bíblia, sem palavra. Gente que não consegue liberar perdão é porque está faltando maturidade espiritual. Não consegue entender a palavra de Deus. Pastor, está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Você pode não concordar comigo, mas eu tenho a minha opinião. Para mim, a pessoa que não consegue perdoar é porque não conhece a palavra. E é fato. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não perdoa, é porque você não conhece a verdade sobre o perdão. É fato. Se você não perdoa, é porque você não conhece a verdade, quem é o dono do perdão. Se você ainda não está perdoando, é porque você ainda acredita que você vai para o céu sem o perdão de Deus. E ninguém vai para o céu sem o perdão de Deus. Não vai. Ninguém vai alcançar a eternidade, a santidade de Deus, sem que primeiro acerte as coisas aqui. Portanto, querido, eu quero conversar com você essa noite e aconselhar você. Está na hora de trazer consertos. Está na hora de conviver perdoando e pedindo perdão. Se você lembrar de alguém essa noite, que você nem ora mais por essa pessoa, que você tem algum ressentimento contra ela, ora por essa pessoa. Procura acertar essa noite. Pede perdão, porque você não sabe o dia da manhã. Vai que essa tentativa de pedir perdão não acontece e essa pessoa parte para a glória, parte para a eternidade.
Você fica com peso na sua consciência porque não conseguiu se retratar. Pega o telefone, liga para essa pessoa. Mas pastor, e se ela me tratar mal? Você vai fazer o seu papel de cristão. Você vai ligar, vai procurar, vai tentar acertar. Faça a sua parte. Tenha uma liberdade na sua alma. Promova um caminho de paz. Se você não proporcionar isso para as outras pessoas, ensiná-las na prática o que é perdão, elas nunca vão aprender. As pessoas hoje são amarguradas e ressentidas porque aprenderam a ser assim. Aprenderam o evangelho de vingança, o evangelho de perseguição, o evangelho de disputas. Isso não é evangelho. Isso é um pseudo-evangelho. É um pseudo-cristianismo. Isso não vai levar ninguém para o céu. Mas o evangelho que eu conheço na palavra de Deus é o evangelho que promove o perdão da alma, que alivia o peso da caminhada, mesmo que a cruz seja pesada, mas você vai continuar caminhando porque ela vai se tornar leve, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Jesus falou isso pra gente. Portanto, perdoe para que você seja perdoado. Perdoe as ofensas uns dos outros. Gente, é tão bom quando você se sente... Já viu aquela sensação assim? Você dá aquele suspiro na alma e você se sente aliviado, como ar entrando do pulmão quando você está sobrecarregado, você não consegue respirar. E quando você respira aliviado, nossa, que alívio, a dor passou. Aquele arrepio quando a dor de cabeça desaparece. Eu tenho a sensação que o perdão também é a mesma coisa. Não acumule no seu coração aquilo que não tem que ser guardado aí. Porque um dia aquilo que você está guardando vai ser colocado para fora. Porque a boca vai sempre falar daquilo que está cheio o coração. Se você perdoa, é porque no teu coração tem palavra. Se você fala de amor ao próximo, é porque no teu coração, na tua alma, ela está impregnada dessa paz que Cristo te dá. Portanto, procura na igreja, nos relacionamentos, na comunidade cristã onde você congrega. Procura reparar os erros. Procura sarar as feridas. Vou repetir aqui, conserta com o teu pastor, conserta com a tua liderança, conserta com o teu irmão da igreja, conserta com as pessoas mais simples possíveis, que você acha que acho que não tem nada a ver, mas vou pedir perdão, porque eu acho que eu joguei uma palavra meio atravessada para essa pessoa. A pessoa vai se sentir tão honrada, você dignifica a pessoa. Você vai se colocar num lugar de promover o bem-estar para o outro. Gente, você promover o bem para o outro é melhor do que você querer o bem para você. Vou falar uma coisa séria aqui que Jesus falou, que deve ser lembrado todo dia, deve ser o texto áureo, o texto devocional de todo cristão. Aquilo que eu quero que façam comigo, primeiro eu tenho que fazer com as pessoas. Se eu quero que me peçam perdão, primeiro eu tenho que ir lá pedir perdão. Se eu quero que me abracem, primeiro eu tenho que ir lá abraçar essa pessoa. Se eu quero que consertem comigo, eu tenho que ir lá consertar com essa pessoa. É minha obrigação. Mas pastor, eu vou fazer papel de bobo? Vai não, querido. Você vai orar a Deus e no momento certo Deus vai criar uma situação, vai proporcionar um ambiente para que você possa desfrutar desse ambiente de paz, dessa alegria, para que você possa consertar e reparar o dano. Procura na sua comunidade cristã e começa a acertar, que a tua igreja vai melhorar, almas vão se converter, pessoas vão ser libertas, o louvor vai fluir, a mensagem vai ser sobrenatural, vai ser impactante a presença de Deus na vida de todo mundo, porque onde há perdão, onde há amor, onde há a presença de Deus, há liberdade da atuação do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, nível familiar. Se você tem alguma coisa que você não conseguiu tratar ainda no teu relacionamento conjugal, você não conseguiu conversar com o teu marido, não conseguiu conversar com a tua esposa, aproveita a oportunidade. Coloca as crianças para dormir mais cedo, ou deixa a criança na casa de alguém, espera a pessoa sozinha, prepara um ambiente propício para tocar no assunto. Mas não toque no assunto de forma desconfiada ou para tentar provocar uma discussão. Conversa para poder reparar o problema, para poder consertar o problema. E é necessário os casais fecharem as brechas, porque senão seu casamento ficará vulnerável. Quando a pessoa não consegue ter o perdão em casa, com certeza vai procurar apoio em outros lugares. E vai começar a reclamar do relacionamento, e vai procurar um ombro amigo, um ombro amiga, e daqui a pouquinho há uma terceira pessoa envolvendo o casamento de vocês. A falta de perdão conjugal é o primeiro passo para o divórcio e para o adultério. Se não há perdão, é porque não está tendo mais o respeito, não está tendo mais a consideração, não está tendo mais amor, não está tendo mais a fidelidade tão prometida e tão mencionada e tão lembrada, e vou dizer assim, tão enfatizada na cerimônia de casamento. Você fiel até que a morte nos separe. Tem muita gente mentirosa, muito casal mentiroso, que promete e não está cumprindo. E é nessa hora que eu quero ver os casais cumprirem isso. Que casam, recasam, descasam de qualquer forma, achando que a vida vai ser desse jeito. Não é não, gente. Deus leva muito a sério a questão de relacionamento. Deus leva muito a sério a questão de intimidade.
Tem muita gente que vai até questionar essa palavra aqui, mas vou repetir. Deus leva muito a sério a questão de relacionamento conjugal. É melhor você retratar e recuperar o seu do que tentar arrumar alguém para substituir, porque se você não conseguir alguém à altura, vai procurar o segundo, o terceiro, a terceira, a quarta, a quinta, vai sempre procurar alguma coisa para poder te complementar e não vai conseguir. E é nessa hora que eu quero que você entenda uma coisa. Talvez tem gente que até esteja saindo por causa dessa mensagem, mas eu vou ter que continuar falando. Conserta o teu casamento, conserta as tuas emoções, conserta os teus relacionamentos. Tem um bálsamo na Bíblia chamado bálsamo de Gileade, que vem para sarar a ferida. Deus quer sarar a ferida do seu relacionamento. Conversa, retrata, repara o dano, para que a tua família seja alicerçada num ambiente de paz. Nível familiar, pais e filhos, irmãos. Gente, eu vejo famílias que irmãos passam anos sem se falar. E conheço uma família que 2 irmãs passaram, acho que 2 anos sem se cumprimentar. 2 anos que o cunhado e os cunhados não se falavam. Por uma questão mínima. Só porque discordam de opinião. Olha o problema aí. O que acontece? Adoece um lado, adoece o outro. Começaram a ter perdas materiais, perdas emocionais, prejuízo de todo lado. Até que reconheceram e pediram perdão. E Deus está começando a colocar tudo no lugar. Reestruturando família, reestruturando empregos, reestruturando tudo. Por quê? Porque houve perdão. Deus não abençoa casa dividida. Deus não abençoa ministério fracionado sem pedido de perdão. Tem que consertar, gente. E é nessa hora que as famílias só serão abençoadas quando houver perdão dentro de casa. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Viva um nível de relacionamento onde o perdão é uma prática diária. Independente de quantas vezes vai ser chamado de chato. De novo, pedindo perdão. Meu pai me ensinou uma coisa muito séria. Meu pai completa 70 anos no mês que vem. Ele falou uma coisa comigo, se não me engano, eu tinha 27 anos. Pelo tempo, eu acho que foram 26, 27 anos. Ele falou comigo o seguinte: meu filho, seria bom se ninguém precisasse pedir perdão. Eu perguntei por quê, pai? Porque essa pessoa nunca cometeu erro com outra pessoa. Mas independente de ter errado ou não, é sempre necessário ter a disponibilidade para pedir perdão. Eu trago isso comigo até hoje, eu aprendi e nunca mais esqueci disso. Você pode não cometer erros, mas tenha sempre a disposição do seu corpo, do seu ser, a disponibilidade para poder você ter condições de pedir perdão no momento necessário. Certo? Tenha isso em sua mente, guarde isso no seu coração. Eu quero que seu coração seja liberto de toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda mágoa, que você possa perdoar e ser perdoado. Porque à medida que você perdoa, é que Deus te perdoa. Ore por quem te persegue, ore por quem te magoa, porque a Bíblia orienta assim: orai por aqueles que vos perseguem. Deus não tem na Bíblia o versículo orando para quem te ama. Manda você orar para as pessoas que te abençoam. Manda você orar para aqueles que te perseguem. E tem um versículo claro: Deus faz até com que aqueles que são contra você comecem a trabalhar em teu favor. Seja abençoado essa noite, que Deus em Cristo te abençoe profundamente e traga paz ao teu coração, certo? Que vossa vida seja abençoada, que o perdão seja uma prática diária na vida de vocês, como igreja, como família, como sociedade, para sermos amadurecidos na fé e crescermos em graça e em conhecimento de Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Quero que o perdão de Deus alcance a sua casa, quero que o perdão de Deus alcance a sua família, quero que o perdão alcance os seus corações, para que vocês se perdoem mutuamente e vivam um estado, um ambiente de paz na casa de vocês, como nunca antes viveram. Amém? Ore comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero abençoar, Deus, essas pessoas que me ouvem nessa hora. Seja o teu Espírito Santo sobre elas, abençoando, livrando, limpando o coração de todo ressentimento, de toda raiz de amargura. Que possam ter paz em sua alma, que possam ter alegria em seu espírito. Deus, que teu poder, a tua graça, a tua palavra, Deus, penetre até o profundo dessa alma, Senhor, para tirar essa amargura, essa ferida que foi aberta, se cicatrizada, essa mágoa, Deus, que não consegue sair, que agora, Deus, isso tudo seja tirado em nome de Jesus Cristo. Que teu amor possa, Deus, envolver essa pessoa, que a tua graça, Deus, possa falar este coração, que à medida que o perdão for liberado, Senhor, e Deus, e concedido nesta casa, neste ambiente, Senhor, pessoas possam desfrutar de uma prosperidade, de uma paz como nunca antes viram. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós nos encontramos na próxima terça-feira para mais uma live. Eu quero contar com você na próxima semana. Peço que vocês orem por mim, orem por minha família, pelo meu lar, por nosso ministério, orem por todos aqueles que estão hoje aí trabalhando em prol do reino do Senhor. Quero agradecer a todos que estão conosco aqui, meus irmãos lá de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro, Pedro Caná no Espírito Santo, Vitória Espírito Santo, Campos do Goitacás, São Francisco da Bapuana, Teixeira de Freitas, mais aonde aqui, Divisa da Bahia,
meus irmãos ali de Alcobaça, meus irmãos aí que estão nos acompanhando no sul do Brasil, meus irmãos do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as vossas famílias, hoje e para todo sempre, debaixo do perdão de Deus. Vem comigo na palavra e terça-feira nos encontramos para discutirmos e conversarmos mais sobre a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo.